Eu queria te fazer uma pergunta até. Ontem foi assunto até aqui do debate final, o Ilan também esteve presente com a gente. E a gente conversou muito sobre essa mudança do Corinthians depois da volta do Campeonato Paulista. Um time praticamente eliminado. Era 1% de chance de desclassificar. O Guarani tropeçou, o Corinthians ganhou corpo, né? Depois da vitória contra o Derby, contra o Palmeiras no Derby. E a que se dá isso, na sua visão, Savoia? Thiago Nunes mudou um pouco a forma de jogar? Você enxerga isso, uma mudança de filosofia? Está mais precavido, mais resguardado defensivamente? Não, o que eu acho é que o Corinthians, Silva, ele foi beneficiado pela pandemia, né? Porque a pandemia, de uma certa forma, ela nivelou os times. Os que estavam bem não voltaram tão bem, e os que estavam mal, como o Corinthians, não voltaram tão mal. E outra coisa, o Corinthians teve a volta do Jô, teve a escalação do Anderson, que já foi muito bem contra o Oeste, e contra o Bragantino também mudou o time. Vários jogadores começaram a render. E o Corinthians, o Vital entrou muito bem no jogo também. Vital que não conseguia jogar bola há muito tempo no Corinthians. Para mim, foi uma agradável surpresa no time do Corinthians. E o conjunto melhorou. Eu acho que o Corinthians tem uma coisa que difícil de se encontrar no futebol brasileiro. Quando o time está mal, os jogadores se agrupam, se unem, né? E não se sentem derrotados. Talvez pela história recente do Corinthians, de muitas conquistas, de vários campeonatos brasileiros, Libertadores, Mundial. Então, o Corinthians talvez seja o time, nos últimos 10 anos, o time mais ganhador. Então, a pressão fica mais do lado externo, por parte dos torcedores, por parte da imprensa, mas não entre os jogadores. E já tem um exemplo nesse sentido. Aqui, a quarta força. Você lembra em 17, o Corinthians era a quarta força, ninguém acreditava. Carille montou um belo de um time. Tudo bem que tinha jogadores de qualidade, e o Corinthians fez uma campanha fantástica e praticamente ganhou o título no primeiro turno, né? Caiu um pouquinho no começo do segundo, mas depois embalou outra vez e foi campeão merecidamente. E eu percebo o ambiente entre os jogadores do Corinthians e a própria direção é muito bom, na hora boa e na hora ruim. Por exemplo, a direção está devendo para os jogadores do Corinthians, como o Santos também está. Só que o Andrés, ele chama os caras e abre o jogo. Fala, não tenho dinheiro, não vou te pagar. Quando o primeiro dinheiro que entrar, se entrar o título do Campeonato Paulista, o dinheiro que entrar é de vocês. Então, é um jogo aberto com o elenco. Então, o elenco, mesmo tendo dinheiro para receber, mesmo ninguém acreditando, é um elenco que trabalha muito, tem alguma qualidade. Acho o Thiago Nunes um bom treinador, praticamente... na hora de mudar a cara do Corinthians, e não se muda um time defensivo para um time ofensivo. Você não pode abrir mão de marcar. Você só pode ser ofensivo se tiver com a posse de bola. Então não existe futebol time só ofensivo. Todo time tem que ser defensivo e ofensivo. Tem que ter equilíbrio. Se você não tiver com a posse de bola, você não pode ser ofensivo. Então, vieram os resultados ruins, as cobranças, a pressão aumentou e o Corinthians foi tendo resultados ruins. Com a pandemia, parou um pouquinho da pressão, o time voltou mais light, se acertou e ganhou 1, 2, 3 jogos e agora embalou, cara. Agora entra a autoestima, o momento bom, a tradição, né, a confiança, porque o Corinthians, numa decisão, é diferente do Corinthians antes de uma decisão. Então, eu acho que hoje o Corinthians tem que ser visto como candidato ao título, né? Juntamente com o Palmeiras. Para mim, são os dois favoritos. Perfeito. A gente tem um provável time do Corinthians aí para mostrar para os amigos que nos acompanham, enquanto a gente vai conversando também com o Flávio Gomes, com o José Ilan e com o Ricardo Lai aqui dentro do debate final. Flávio, você levantou uma bola aí, a gente sabe, né? Tá aí Cássio, né? Fagner, Gil, Danilo Avelário e o Carlos Augusto, Ederson, Gabriel, Ramiro, Luan e Matheus Vital, e o jogo mais isolado no ataque, o provável Corinthians amanhã, para enfrentar o Mirassol. Há 30 anos aconteceu aquela final caipira histórica, o Bragantino sendo campeão em cima do Novo Horizontino. Corinthians e Palmeiras, na minha visão, sim, são favoritos. Mas tanto o Mirassol como a Ponte Preta chegaram de uma maneira, nesta volta do Campeonato Paulista, tão inesperada a esta fase semifinal. A Ponte Preta como a pior campanha, com apenas 7 pontos,
lutando para se salvar do rebaixamento. Escapou e se classificou, e já eliminou o Santos. O Mirassol, com não sei quantas mudanças, acho que foram 18 no total, contando todo o elenco. Aí elimina o São Paulo no Morumbi. São franco-atiradores, Flávio Gomes. É futebol, certo? Certo. Ô, Silva, o Corinthians e a Ponte se classificaram na Bacia das Almas, né? Mas a gente precisa reconhecer, eu reconheço com dor no coração, que o Corinthians foi um dos que voltou melhor, dos que voltaram melhor. Ganhou os 3 jogos. Aliás, a Ponte também.